e achar isso normal ou bom. Mas, enfim, né? Tô comunicando vocês que a partir de agora tá gravando. Depois eu ponho no YouTube. Deixa eu partilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo aqui o PowerPoint da Pro? Sim. Vocês conhecem esse cara? Conheço. Quem é esse cara? É o mudinho lá, o Chaplin. Da época do cinema mudo. Vocês já viram algum filme dele inteiro? Ou algum trecho? Não, mas já. Inteiro não, né? Por que inteiro não, né? É muito chato. É que é outra dinâmica, né? Um filme antigo, né? Cinema mudo ainda, tem alguns que não são, né? O Grande Ditador, que ele faz aquela sátira ao Hitler, não é mudo, né? Tanto que o discurso final do filme, que ele faz um discurso final belíssimo, assim, um dos discursos mais bonitos do Cidade cinema. é bom, gente. Assistam. Mas, Pro, já assisti. Luzes da Cidade. As Luzes da Cidade, gostou? Uhum. E esse filme aí chamado Tempos Modernos, alguém já assistiu? Depois eu ponho para vocês um trechinho lá no Google Sala de Aula. Eu mandei um GIF para vocês ontem para lembrar a aula, que é uma parte do filme, uma cena do filme que eles estão lá na linha de produção, girando assim uma pecinha, girando, e é só aquilo que eles fazem, assim, loucamente. E aí essa parte, ele está dentro das engrenagens, né, da fábrica. Isso tudo tem a ver, porque a época que ele viveu ainda era uma época que isso impressionava muito. Para vocês, principalmente que já nasceram no mundo da internet, assim, essas coisas, essa tecnologia não impressiona muito. Mas, assim, pensa um pouco, vocês falam com as pessoas mais velhas, assim. Eu lembro a primeira vez que eu conversei, há uns anos atrás, pelo Skype com a minha avó. Tadinha, ela quase chorou de emoção de me ver no computador. Ela falou, nossa, você tá no computador. Então, assim, as pessoas mais velhas, que não tiveram contato com a mesma tecnologia que a gente tem, para elas é tudo muito incrível, né? Então, como vocês já nasceram numa era de uma tecnologia muito de ponta, assim, para vocês tudo isso que eu vou contar... Primeiro que eu já contei tudo isso no 8º ano. Tanto que vocês fizeram um trabalho de Revolução Industrial no 8º ano, que era fazer uma revistinha. Não sei se vocês lembram disso. Vocês fizeram uma revistinha sobre Aí tinha, tipo, aí o Danilo Carlos ficou a tarde inteira desenhando o Rio Tamisa todo poluído. Enfim, então vamos começar a falar de Revolução Industrial, né? Vamos lembrar o conceito da palavra revolução. Revolução significa uma mudança, uma transformação profunda, radical. Essa revolução, ao contrário da Revolução Francesa, não é uma revolução sangrenta, não é uma revolução que as pessoas vão pegar em armas para transformar alguma coisa, mas é uma revolução tecnológica e é uma revolução que vai mudar o estilo de vida das pessoas, que vai mudar a maneira como a gente vive. Então, eu peguei aqui essa pintura, esse desenho para vocês verem. Isso aqui é uma fábrica daquela das antigas, né? Então, você vê que o equipamento bem grande, bem pesado, e tem muito trabalhador. Né? Hoje, nas fábricas, você tem muito mais máquina do que trabalhador, mas a gente já chega nesse ponto. Então, eu trouxe uma definição de Revolução Industrial, de livro, né? Que a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças profundas, iniciadas por volta de 1760, então é século XVIII, e vai transformar o modo dos seres humanos de viver, de se relacionar um com os outros e de produzir mercadorias. O que isso significa? Que antes da Revolução Industrial, a sociedade, nós seres humanos, nós vivíamos de uma maneira, a gente se relacionava de uma maneira e produzia todas as coisas que a gente precisava para viver de uma maneira. E depois da Revolução Industrial, a gente vai passar a fazer tudo isso de uma maneira diferente. A gente dá um nome para essa maneira de transformar as coisas que a gente precisa para viver, de fazer economia de modo de produção. A gente já conversou sobre isso antes, mas vou falar mais uma vez sobre isso. Então, assim, nós, seres humanos, a gente não vive como os outros animais na natureza, né? A gente não tá assim, a gente não acorda, caça, procura um lugar seguro para dormir, reproduz e morre. Nós humanizamos o ambiente, a gente transforma o ambiente, a gente constrói coisas no ambiente. Né? Então, a gente foi lá e construiu estrada, escola, hospital, enfim, nós transformamos o mundo, nós humanizamos o mundo, através do nosso trabalho, da nossa capacidade produtiva. Mas a gente nem sempre trabalha da mesma maneira. Né? Às vezes, a gente tem sociedades que trabalham de uma determinada maneira, elas dividem o trabalho de outra maneira, elas trabalham por outras razões, tem sociedades que trabalham para comer, para sobreviver.
a gente não trabalha só para sobreviver, a gente trabalha pelo excesso, né? A gente trabalha por outras razões. A gente produz coisas que a gente precisa e a gente produz um monte de coisas que a gente não precisa. A gente distribui e consome de um jeito diferente. Nós vivemos numa sociedade hoje extremamente consumista. E as relações de trabalho transformam a nossa sociedade numa sociedade de classe. Então, vocês têm pessoas que trabalham muito e ganham pouco, pessoas que não trabalham quase nada e têm muito dinheiro. Então, tudo isso a gente chama de modo de produção capitalista, que a Revolução Industrial vai, de fato, consolidar no mundo, né? O primeiro país que vai conseguir fazer essa revolução foi a Inglaterra. Então, por que a Inglaterra? A gente fala que a Inglaterra foi pioneira. A palavra pioneiro é o primeiro, tá? A Inglaterra foi a primeira a conseguir, depois eu volto ali, a fazer a Revolução Industrial por alguns fatores. Então, primeiro, a Inglaterra tinha um contexto favorável. A Inglaterra já era um país que não era uma monarquia absolutista. A gente estudou que já tinha tido umas revoluções burguesas lá. Então, os burgueses já tinham representação política e eles conseguiam se favorecer usando o governo para isso. A gente teve um outro fenômeno na Inglaterra chamado cercamento dos campos. Então, tinha um monte de terra, que era terra comunal. Era tipo assim, terras de floresta, terras que só tinha mato. Antigamente era tudo mato. E aquelas terras não tinham necessariamente um dono, né? Não tinha nada ali. Então, as pessoas, os camponeses, elas usavam aquelas terras para viver, elas usavam aquelas terras para construir suas casas, usavam aquelas terras para poder colher fruto, para poder tirar madeira. E aí, os burgueses na Inglaterra tiveram uma ideia genial. A gente vai lá, cerca essa terra, porque teoricamente não tem dono. As pessoas vivem lá, mas não existe um papel, né, com um carimbinho oficial do governo falando essa terra é sua. Então, a gente vai lá, a gente arranja esse papel oficial do governo falando essa terra é minha, expulsa essas pessoas de lá com a força da lei, cerca esses campos e chama essa terra de propriedade privada. Então, lá na Inglaterra tinha muita gente, isso não aconteceu só na Inglaterra, mas a Inglaterra, primeiramente, conseguiu expulsar esses camponeses dessas terras comuns, e aí você tinha uma porrada de gente que vivia no interior que não tinha mais onde viver, porque simplesmente chutaram elas das terras que elas viveram. Então, elas começaram a migrar para a cidade para procurar trabalho, e era muita gente. Então, quanto mais gente eu tenho precisando de trabalho, menos os caras vão pagar de salário, né? Se eu tenho 20 pessoas procurando uma vaga de emprego, eu posso baixar o valor do salário, porque essas pessoas estão desesperadas procurando trabalho. Então, elas vão aceitar trabalhar por menos. Então, a Inglaterra tinha gente para trabalhar na indústria. Outra coisa foi que a Inglaterra conseguiu acumular muito capital. Quando que eles conseguiram acumular muito capital, acumular muito dinheiro? Primeiro, com a colonização. Eles conseguiram acumular, né, eles também tiveram colônias na América, também faziam tráfico de escravos, então eles acumularam muito dinheiro. Fizeram acordos comerciais muito, muito bons, inclusive fizeram acordos com Portugal. Esse acordo que eles tinham com Portugal, muito do ouro que Portugal explorava aqui no Brasil, na época da mineração, que a gente vai estudar logo, logo, Portugal tinha que comprar mercadorias da Inglaterra, porque Portugal e Inglaterra tinham um acordo lá assinado de troca de mercadorias. Então, a Inglaterra juntou muito dinheiro, muito mesmo. Então, eles tinham dinheiro para bancar essa pesquisa e essa invenção de máquinas. Outra coisa, eles vão modernizar a agricultura, vão ter uma agricultura mais moderna, com mais ferramentas, e aí você consegue colher, plantar, fazer tudo com mais rapidez, e aí você tem mais matéria-prima para a indústria. E outra coisa que eles vão ter, naquela época, é a abundância dos recursos naturais necessários para a indústria daquela época, que é carvão e ferro. Tudo bem até aqui? Estão vivos? Sim. É. Muito bem. Só que vocês sabem, vocês devem, hoje em dia, ouvir muito falar da questão de efeito estufa e aquecimento global e várias consequências que nós, seres humanos, causamos no ambiente. Porque quando você transforma o ambiente ele tem um ciclo de funcionamento da natureza. Quando nós, seres humanos, interferimos nisso, a gente quebra esse ciclo e o meio ambiente vai se transformando de uma maneira ou de outra. E hoje em dia existe muito essa questão de preservar o ambiente, pelo menos se fala muito em preservar o ambiente, a gente discute muito a questão da Amazônia, que tem sido destruída loucamente nos últimos 2 anos. E aí as pessoas agem como se a gente fosse um bando de hippie que quer simplesmente salvar as arvorezinhas e salvar os animaizinhos porque a gente é bonzinho e a gente aplaude o pôr do sol. Mas não é uma questão só de bondade, você pode ser uma pessoa minimamente decente e boa e querer salvar os animaizinhos, mas a verdade é que se você não
cuida do meio ambiente minimamente, ele se transforma e ele pode se tornar hostil para a nossa existência, para a nossa espécie habitar o planeta. E se a gente não tiver um ambiente que a nossa espécie consegue sobreviver, a gente acaba sendo extinto, né? Como várias outras espécies de animais e plantas foram extintas ao longo do tempo através da seleção natural. Então, se a gente não tem um ambiente aí que seja minimamente favorável para a nossa existência, a gente morre. Isso não é uma questão de bondade, isso é uma questão de inteligência. Então, a gente tem inúmeras consequências ambientais, desde a Revolução Industrial para cá, que foi quando a poluição aumentou. Não que o ser humano não causava nenhum tipo de poluição antes, mas foi, assim, muita poluição e muito rápido, né? Então, de 1760 para 1848, se não me engano, pela primeira vez na região de Manchester, na Inglaterra, eles observaram esses bichos que vocês estão vendo, que são mariposas pretas. Isso não era normal, né? Pelo menos não era comum. As pessoas geralmente tinham mariposas mais claras na Inglaterra. E aí eles começaram a perceber, uns 50 anos depois da Revolução Industrial, que as mariposas estavam ficando cada vez mais pretas. Não porque elas estavam ficando sujas da poluição, mas é porque, como as coisas estavam ficando mais poluídas, a poluição do ar transforma a cor da casca das árvores, né? Vai ficando mais escuro. E aí as mariposas mais claras, elas ficam mais visíveis para os predadores, e elas foram diminuindo, e as mariposas pretas tinham mais condição de sobreviver e se multiplicaram. Então, lá no Google Classroom, eu vou colocar uma reportagem que explica essa questão das mariposas para vocês, que foi a primeira vez que o ser humano falou, nossa, realmente, né, a poluição muda um pouco. E aí estamos, desde lá para cá, tentando convencer as pessoas disso. Outra coisa que colabora para a Inglaterra, que eu esqueci de citar, é o puritanismo, que é uma religião protestante que vem lá do João Calvino, que é aquela religião que fala que se você é bem-sucedido, se você tudo dá certo na sua vida, se você tem riqueza material, é porque você é um eleito de Deus, você foi um escolhido, isso é um sinal de que Deus te escolheu, você está salvo. Então era tipo um afago moral no burguês. Eu não acho que as pessoas precisam da aprovação de Deus para fazer muitas coisas, né? Não acredito que se não fosse o protestantismo, os burgueses iam deixar de acumular dinheiro. Porém, o puritanismo, né, as religiões protestantes da linha do calvinismo, o puritanismo são o nome que se dá aos calvinistas da Inglaterra. Eles, é um afago moral, assim, agora eu posso acumular sem ter medo de ir para o inferno, porque a minha religião diz que tudo bem. Então, isso dá um alívio na moral das pessoas. Vamos continuar aqui. Primeira indústria que os ingleses investem e que eles começam a ganhar muito dinheiro, que vai mecanizar, é a indústria têxtil. Vocês sabem o que a indústria têxtil produz? Tecido, muito bem, muito obrigada. Então, para fazer roupa, para fazer vela de barco, para fazer todo tipo de tecido que você precisa para qualquer coisa, a Inglaterra foi o primeiro, né, que se mecanizou. E aí eu vou mostrar para vocês um desenho daqueles tear antigo. Peraí que tem alguém querendo entrar. É o Wagner, olha que emoção, ele apareceu. Boa tarde, Wagner. Muito bem. Então, o primeiro ramo da produção foi a indústria têxtil. E aí os caras vão começar a investir na criação de máquinas para poder colocar na indústria, porque a máquina, ela é muito melhor que o ser humano em termos de trabalho. Por que eu estou em termos de... Vamos lá. É melhor que o ser humano em termos de produção, para quem é dono da fábrica, para quem é o produtor. Por quê? A máquina erra menos, a máquina não cansa, a máquina não reclama, a máquina não quer ser paga, porque pagar funcionário é uma coisa desagradável e chata, né? A máquina precisa de pouco reparo. Então, e a máquina produz muito mais rápido que um ser humano. Então, a primeira coisa que os ingleses vão fazer é a máquina de tear, que aqui é uma spinning jenny, que é uma máquina de tear. Não sei se vocês já viram filmes. Tem um filme que chama As Sufragistas, e as minas trabalham em lavanderia, trabalham com tear. São umas máquinas bem antigas que geralmente eram operadas por mulheres. E aí você já vai entender também por que a mão de obra feminina era muito usada, né? Outra coisa que eles vão inventar, que vai mudar o mundo, é o motor a vapor. Então, os caras vão inventar um motor que você vai conseguir fazer com que você faça barcos e a locomotiva a vapor. Então, tipo, o Titanic, por exemplo, era um barco a vapor. Vocês já assistiram o filme? Não sei se vocês já viram o filme.
apesar de todo o romance, etc., quando o barco bate no iceberg, a primeira galera que morre é a galera que está trampando nas caldeiras. Então tem os caras tudo sujo de carvão, jogando carvão constantemente ali na caldeira para queimar, para fazer o barco se mexer. Aí bate ali o iceberg e a primeira galera lá que morre tudo afogada. Né? Já que você já percebe que a classe social, né, no Titanic está bem expresso ali, quem é mais para baixo, mais para cima. E a locomotiva a vapor, que são invenções maravilhosas, porque para a época, porque você vai conseguir fazer muito comércio muito mais rápido que antes. Então, eu trouxe aqui esse GIF, eu tenho um videozinho, eu vou tentar pôr lá no Google para vocês verem, mas eu não posso passar o vídeo na aula e gravar e pôr no YouTube, porque o YouTube me boicota. Então, eu peguei esse GIF, que mostra como funciona a máquina a vapor. Então, tem a parte aqui onde tem o fogo, que é a caldeira. Essa parte do fogo vai queimar ali, vai esquentar a água. A água, quando entra, né, quando fica muito quente, entra em estado gasoso. Aí passa aqui nesse caninho vermelhinho, que você está vendo umas setinhas brancas. Aí vem o gás empurra esse pistão para frente. E aí depois tem uma abertura para soltar o gás, o pistão vai para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, e aí você faz girar a roda, e aí você cria a locomotiva a vapor. Então, para você fazer comércio, naquela época, você tinha que transportar as coisas com animais, né? Só que o animal também é um problema, porque o cavalo cansa, o cavalo precisa de água, o cavalo pode morrer, né? Depende do esforço que ele faz, e tem um limite de peso que o cavalo aguenta carregar. A locomotiva era maravilhosa, porque você podia colocar uma quantidade enorme de mercadoria, levar muito mais rápido, contanto que você está ali alimentando a locomotiva, ali alimentando a força do motor com o carvão, ela vai continuar funcionando, ela não vai cansar, não vai pedir água. As primeiras locomotivas, que são de 1835, elas não eram muito rápidas, né, no nosso ponto de vista. A primeira locomotiva chegava a 8 km por hora, pode parecer meio ridículo, porém, para a época, aquilo era, meu Deus, que sensacional, porque você transporta muito. Gente, não é, a primeira intenção da locomotiva não é transportar gente, é transportar mercadoria, né? Para escoar a mercadoria das indústrias. Esse quadro que você está vendo aqui é do William Turner. Ele é um pintor inglês, um pintor romântico, né, da era do romantismo, que é aqueles caras que pintam com uma vontade de transmitir sentimentos, e são bem patriotas, tal. Esse quadro chama Chuva, Vapor e Velocidade, e é a primeira vez na história da humanidade que uma invenção moderna, que uma invenção da revolução, é retratada numa obra de arte, né? Então, você está vendo aí uma locomotiva a vapor, né, um dia bem nublado, assim, porque também tem essa questão meio expressionista, a pintura dele, bem inglês, né, as locomotivas. Muito bem. Outra coisa muito importante é as formas de produzir mercadorias. Vocês lembram dessas palavras, artesanato, manufatura e maquinofatura? Tenta ligar só o computador e não responder para mim. Sim. Sim, professora. Não lembro. Não. É que é aquela preguiça de apertar o botãozinho e tirar o mudo, entende? Ai, que eu odeio dar aula assim. Uma saudade de olhar para a cara de um ser humano. Alguém explica para mim o que é artesanato? É quando você faz o negócio com a sua própria mão, não é, professor? Sim. Então, assim, um artesão, ele vai produzir a mercadoria. Claro que ele pode ter alguma ferramenta ali para ajudar, né? Mas ele vai produzir ali manualmente uma mercadoria. O artesão, ele faz uma parte do produto ou ele faz tudo? Faz tudo. Ele faz tudo. Então, assim, vamos supor que eu sei fazer sapato. Eu sou um artesão e eu faço sapato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir o pé das pessoas. Aí eu vou cortar todo o material ali de fazer o sapato. Aí eu vou pôr nos moldes. Aí eu vou costurar. Aí eu vou fazer o acabamento final. Eu sei fazer sapato? Sei. Consigo fazer um sapato inteiro? Consigo. Aí os caras descobrem que o artesanato não é a melhor maneira de fazer mercadoria e dinheiro. Porque quando você faz uma mercadoria inteira sozinho, você demora muito mais tempo. O que os caras percebem? Quando a gente divide o trabalho, o mesmo trabalho, divide ele em etapas, fica muito mais rápido. Porque aí cada pessoa vai ficar responsável de fazer uma parte,
E você vai fazer sempre aquela parte. E você vai fazer tantas vezes aquela mesma parte, você vai ficar tão bom nisso que você vai fazer cada vez mais rápido. Então, a divisão do trabalho, em cada um ficar especialista em fazer uma parte, é muito mais rápido e, portanto, muito melhor, porque você tem muito mais mercadoria para vender. Isso a gente chama de manufatura. Então, você tem uma oficina. Então, ao invés de eu fazer o sapato inteiro, eu só meço os pés do cliente, passo as medidas para a próxima pessoa, que vai fazer o recorte no material, que vai passar o material para a próxima pessoa, que vai fazer a costura, que vai passar para a próxima pessoa, que vai fazer o acabamento final. Então, cada um dos trabalhadores vai ter uma função nessa produção, mas isso tudo dentro de uma oficina. E aí a gente tem a maquinofatura. O que é a maquinofatura? O trabalho feito pelas máquinas. Trabalho feito pelas máquinas. Então, além do trabalho ser dividido para ser mais rápido, ele vai ter máquinas que vão substituir o homem. Então, ao invés de eu ter um ser humano cortando o material lá para fazer o sapato, eu posso demorar para cortar, eu posso medir errado, eu posso cortar torto. Então, um cara inventou uma máquina que você vai lá, programa a medida e ela corta, inúmeras vezes. Então, ela vai cortar com mais precisão, ela vai cortar muito mais rápido. Só que eu, que era a pessoa que trampava nessa oficina, cortando, o que acontece comigo? Você é substituído? Eu sou substituída. Ou seja, eu não tenho trabalho, que a máquina vai fazer meu trabalho. Ela vai fazer meu trabalho melhor, ela vai fazer meu trabalho mais rápido, e ela vai fazer meu trabalho de graça. Porque depois de um tempo, depois de alguns anos, ela custa dinheiro. Mas ela custa um dinheiro que seria o equivalente ao meu salário, vamos supor, em 2 anos. Depois disso, é só lucro. Olha que maravilha. Então, a máquina futura, para o produtor, para o burguês, para o dono, é muito maravilhoso. Então, eu tenho aqui ilustraçõezinhas, né, do artesanato, do artesão, que está lá produzindo a mercadoria do zero ao final. O artesão, ele tem total conhecimento da produção. Então, seja lá o que o artesão faz, ele sabe fazer do início ao fim. Então, ele tem conhecimento sobre a produção de uma mercadoria. Na manufatura, você já tem a divisão do trabalho na oficina. Então, você já não sabe, você já perdeu o conhecimento. Então, do ponto de vista do trabalhador, isso vai empobrecer o trabalhador. A gente chama isso de alienação. O trabalhador vai ficar alienado ao trabalho. Por que ele vai ficar alienado ao trabalho? Porque ele não sabe mais fazer tudo. Então, se eu trabalho numa manufatura e eu trabalho numa linha de produção, eu só sei fazer uma parte do trabalho. Então, eu não sei mais produzir um sapato. Eu só sei costurar esse sapato ou cortar esse material. Então, eu já fiquei alienada desse processo. E a maquinofatura, que aqui está escrito indústria, é essa questão da máquina que substitui o homem. Então, você está vendo isso aqui, é uma linha de montagem de carro. Aqui o ABC sempre foi a zona das grandes indústrias de carro. Né? Tem a Volks, Mercedes, aí tinha a Ford que fechou aqui em São Bernardo, enfim. Meu pai trampava com essas coisas de carro, sempre trabalhou em linha de produção. Na década de 90, no comecinho da década de 90, as linhas de produção de carro foram muito automatizadas, assim. Foi quando meu pai perdeu o trabalho pela primeira vez, né? Em casa, eu era criança e, tipo, de repente, meu pai tá em casa. Nunca vi meu pai, de repente, ele tava lá o dia inteiro. Porque a máquina substituiu a mão de obra de inúmeros trabalhadores. Se você olhar aí nessa fotografia, não tem um ser humano. É só uma máquina. E provavelmente tem uma pessoa que opera a máquina. E uma pessoa que sabe, sei lá, consertar a máquina. Deve consertar as máquinas. Então, assim, eu precisava de 20, 30 trabalhadores para colocar, para fazer a carcaça de um carro. Agora eu tenho uma máquina que faz tudo. É muito mais econômico para mim. Tá? Então, o que a mecanização das mercadorias causa? Causou um aumento extraordinário de mercadorias. Então, ao invés de eu produzir agora um sapato por dia, eu produzo 10, 20, muito mais rápido. Então, eu vou reduzir o tempo de produção, eu vou reduzir os gastos, porque agora eu não tenho mais que pagar trabalhador para fazer isso o tempo inteiro. Então, o processo produtivo fica muito mais barato, e aí eu ganho mais dinheiro, porque não necessariamente eu vou cobrar menos, eu posso cobrar a mesma coisa, só que eu vou ganhar menos. Vocês veem que isso existe algum problema? Porque assim, eu peguei uma máquina para fazer o serviço, e agora tem uma máquina fazendo o meu serviço. E aí eu mandei meus trabalhadores embora. O que isso gera? Em termos sociais. Para mim foi bom, porque eu tô mais economizando. Desemprego.
Desemprego, fome. Gera Desemprego. Desemprego. Então, a gente tem a questão da contradição, que a gente fala contradição, são coisas que são opostas, que são as contradições do capitalismo. Por um lado, quanto mais rápido e menos custos na produção eu tiver, melhor para mim. Por outro lado, se o trabalhador não tem emprego, ele não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, ele não compra a mercadoria que ele mesmo produz. Porque quem consome as mercadorias somos nós. Então, hoje em dia, a gente vive num sistema que produz tanta mercadoria, a gente faz tanto lixo. Só que, assim, geralmente, a gente só compra uma coisa nova, eu tô dizendo assim, a gente que não é podre de rico, né? Quando que você compra um celular novo? Quando que você troca de celular? Quando quebra. Quando quebra. Quando a minha mãe compra um novo pra ela e me dá o dela. E geralmente ela vai comprar um novo para ela quando o dela estiver ruim. Então, geralmente, tem muita gente que tem dinheiro, às vezes eu vejo quando vai lançar iPhone, que as pessoas fazem fila, né? Eu penso, quem são essas pessoas na fila da Apple? Porque eu não conheço essas pessoas, elas não fazem parte do meu círculo social. Ninguém que eu conheço faz fila para comprar iPhone. Prazer, professora. Tô aqui. Prazer, professora. Vocês já ficaram na fila para comprar iPhone? Não, você não, eu falei brincando. Nossa, nem conheci. Não, é que eu tô surpresa. Para mim era uma lenda, que eu via nos jornais, fila para comprar Não, iPhone. professora, Falava, nossa, é real. Parcelando pra vida toda. meu Deus. Nada como ter acesso a crédito, né? Porque se tivesse que pagar à vista, vocês iam na fila? Não ia nem se como pagar. Ninguém já vai na tua mesmo com crédito, né, professora? Porque, assim, eu nunca fiquei na fila para comprar um telefone, e eu sou realmente, o que eu falo, quando quebra, preciso comprar outro. Só que, assim, vocês já ouviram falar, pessoas mais velhas que vocês, que antigamente as coisas eram melhores, porque antigamente as coisas duravam mais? Nossa, é muito Sim, caro. Vocês já ouviram esse papo? já. Beleza. Por quê? Antigamente, o sistema era um pouco diferente. Então, as coisas eram feitas com um pouco mais de qualidade. Então, a minha avó sempre falava que ela teve por 300 anos lá uma geladeira. E aí, quando finalmente quebrou, depois de 300 anos, ela comprou uma nova. E em 2 anos, ela teve que mandar arrumar já. Então, ela achava um absurdo que as coisas de hoje em dia não prestavam mais. Não é que as coisas de hoje em dia não prestavam mais. É que o capitalismo é um sistema, toda vez que ele entra em crise, devido às suas contradições, ele se refaz, ele se transforma. Então, hoje em dia, existe um negócio chamado obsolência programada. Uma obsolência é de obsoleto. Quando você torna algo obsoleto, você torna algo velho e inútil. O que significa obsolência programada? Muitas empresas, inclusive a Apple foi a primeira que eu fiquei sabendo, é famosíssima, produz mercadorias, vamos dizer, com data de validade. Então, você pode ver, você compra um celular, ele vai funcionar bem, geralmente, por 1 ano. Isso se você não ficar derrubando, quebrando. Vamos pular essa parte. Ele costuma funcionar bem por 1 ano. Depois você tem 1 ano de decadência do aparelho. E aí chega uma hora que você não consegue nem tirar o celular mais da tomada, porque não dura a bateria. E aí são tantas atualizações de sistema que você não tem memória mais daquele celular. Você acha que isso é sem querer? Isso é de propósito. Porque se seu celular durar que nem a geladeira da minha avó, que durou 300 anos, quando que você vai comprar outro? Na verdade, professora, pegou um celular 32 GB, aí eu vou ver 15 GB é do sistema. Sim. Palhaçada. E daqui uns 6 meses você não tem mais celular. É, já quebrou a tela, né? Mas também. Uns 2 Mas meses. mesmo que você não derrube, mesmo as pessoas que cuidam do celular, ele vai ficando lento. A bateria não aguenta mais um dia inteiro. Você começa a andar com o seu carregador. E isso não é sem querer. Não é que não tem como... Principalmente o iPhone. Depois eu vou ver se eu acho algum artigo sobre isso, eu ponho lá no Google para vocês verem. E são várias mercadorias. Tem carros, por exemplo. A pessoa compra um carro novo, depois de 1 ano ela começa a ter problema elétrico. Aí quebra uma seta, aí quebra não sei o quê, começa a fazer manutenção. E isso tudo não é porque não se faz coisas boas como antigamente, porque hoje em dia não presta. Não é simples assim. É que hoje em dia, você vive numa sociedade de massas, assim, consumista, que, para sustentar o sistema, você precisa vender mercadorias loucamente, porque senão a empresa quebra. Só que para as pessoas comprarem, precisa quebrar o que ela tem. Ela precisa deixar de ter. Então, se eu fizer com a mesma qualidade que fazia antes, eu não vendo.
tanto quanto eu vendia. Só que hoje, para eu manter o sistema funcionando, eu empresária, né? Eu estou dizendo, eu burguesa, eu dona dos meios de produção. Eu tenho que fazer com que a pessoa compre meu produto de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, eu preciso fazer com que ela compre um produto que tenha uma data de validade, que daqui 1, 2, 3 anos quebre para ela comprar de novo, para ela voltar a gastar o dinheiro dela. Especialmente porque se ela estiver desempregada, porque eu substituí o trabalho dela por uma máquina, ela vai ter que ser obrigada a consumir mais, porque vai quebrar a mão dela. Não é maravilhoso? Depois eu vou colocar um artigo lá para vocês verem. Então, com as linhas de produção, com a indústria, perdão, a gente vai ter as linhas de produção. Uma coisa que cai muito em vestibular é essa definição de Fordismo, né? A Ford, que tinha aqui, né, em São Bernardo, esse nome Ford é o sobrenome desse tiozinho, desse velho aí no selo, que é um Henry Ford. Ele foi um grande industrial, né, de automóveis, e ele criou a Ford lá nos Estados Unidos, e ele implementou essa linha de produção para fazer os carros, e essa linha de produção é cada vez mais rápida, produzia mais carros. E aí tem gente que fala, ai, Ford foi tão bonzinho, porque para os funcionários dele, ele dava o domingo de folga. Mas ele não dava o domingo de folga porque ele era bonzinho. Ele tinha, porque assim, se eu sou trabalhadora, eu consumo o carro que eu produzo, eu consumo o tênis que meu colega produz, a gente que consome as coisas que um e o outro produz. Então, se eu não der um dia para as pessoas dirigirem o carro delas pela cidade, por que raios elas vão querer comprar um? Então, até isso, até a questão do dia de descanso, do domingo, meio que funciona para que a gente possa usar aquilo que a gente compra, porque se a gente não comprar, o cara não tem indústria. Então, sempre que o capitalismo ali gera uma contradição, gera uma coisa que não funciona mais, ele vai lá e se reinventa. Então, uma das coisas muito importantes é que a gente vai ter agora uma sociedade de classe. Né? Na época do feudalismo, você tinha uma sociedade estamental, que era dividida em estados. Então, ou você era um nobre, ou você era um servo. Com a Revolução Industrial e com a consolidação do sistema capitalista, você agora tem uma sociedade de classes. Então, tem várias classes sociais. Hoje a gente fala aqui no Brasil, tão diverso, tão complexo o sistema hoje em dia, que a gente fala classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, que é os miseráveis, né? Que as pessoas que não... Então, o Brasil é um país praticamente de classe C, né? Que é o pessoal que trabalha para pagar a conta. Mas, enfim. Mas vamos falar, assim, das duas principais classes sociais que são opostas. Por que elas são opostas? Porque elas têm interesses opostos, que é a burguesia e o proletariado, ok? Então, o burguês é o proprietário dos meios de produção. Então, se eu sou um burguês, se eu sou dono das terras. Eu sou burguês se eu sou dono das fábricas. Eu sou burguês se eu sou dono das máquinas nas fábricas. Eu sou burguesa se eu sou dona do banco ou associada do banco, ou se eu tenho várias ações dessas empresas. Então, isso faz de mim uma burguesa. Agora, se eu não tenho absolutamente nada, e para eu sobreviver, eu tenho que vender a minha mão de obra, eu tenho que vender a minha capacidade produtiva, quer dizer, eu tenho que procurar um emprego e dizer para alguém, ó, eu sou capaz de fazer tal serviço, e aí eu vou vender essa minha capacidade de fazer tal serviço em troca de um salário, eu sou uma trabalhadora. Nem que eu faça um trabalho muito da hora, assim, de computação, e eu ganhe muito bem, nossa, eu sou programadora, e eu ganho 10 mil reais por mês. Você ainda assim é uma trabalhadora. Você é um trabalhador que faz um trabalho mais exigente, e por isso você ganha mais dentro da nossa sociedade. Porém, se inventarem uma máquina que faz seu serviço, você roda. Dá para entender a diferença entre ser burguês e ser proletário, e ser um trabalhador? Se você tem uma casa própria e um Corsa sedã, você não é um burguês. Você só é um trabalhador. Tem uma vidinha um pouquinho melhor de classe média. Desculpa, não chorem. Fábio, não fica triste. Que Fábio vai fazer muito pobre, mano, nossa. Já me enganei na escola todo dia, cara. Olha só ofende, mano. Só. É verdade, você só é burguês se você é proprietário. Então, tem várias pessoas no Brasil, assim, a família Walter, a família Salles. Lá na Paulista, não sei se vocês, na época que podia sair, no finzinho da Paulista, quase para a Consolação, tem um prédio novo, que é um prédio de arte, que chama Instituto Moreira Salles. Quem são os Moreira Salles? Os donos do Bradesco, a família dona do Bradesco. Por que eles fazem um Instituto de Arte? Porque quando você faz
um instituto de arte aqui no Brasil, você tem isenção fiscal. Isso te ajuda a não pagar menos impostos. Lá na Paulista também tem um Instituto Itaú, que também tem arte, que também é do banco, para ajudar a não pagar imposto. A Porto Seguro tem um teatro na Santa Cecília, que é também para não pagar imposto. Então, essas pessoas que são donas das coisas que a gente não sabe quem é, porque a gente não conhece. Porque quem que a gente conhece? A gente conhece nossos professores, os caras do mercado, o cara que vai me entregar a pizza no sábado à noite. A gente conhece essas pessoas que a gente conhece. Então, nós conhecemos trabalhadores. A questão é que nem sempre esses trabalhadores sabem que eles são trabalhadores e entendem a condição deles. E por que o nosso interesse é o oposto ao do burguês? Porque o burguês quer ganhar dinheiro, ele quer acumular. Para ele ganhar dinheiro, para ele acumular, ele precisa nos explorar. Porque se ele nos dá como salário, como pagamento, aquilo que realmente é justo pelo trabalho que a gente faz, ele não lucraria o mesmo que ele lucra. Então, a gente trabalha muito, nós, trabalhadores, produzimos as coisas e somos pagos uma quantidade de dinheiro. Então, se você trampa numa fábrica de sapato e essa fábrica vender 1.000 sapatos e fizer 1 milhão, você vai ganhar R$1.000 de salário. Se essa fábrica fizer 2 milhões, você vai ganhar R$1.000 de salário. Se essa fábrica fizer 1 trilhão, você vai ganhar R$1.000 de salário. Então, você não ganha dinheiro necessariamente acompanhando o lucro da empresa. Por isso que os nossos interesses são opostos ao da burguesia, porque eles enriquecem e a gente trabalha e não enriquece. A gente trabalha e deixa os outros ricos. Dá para entender? Sim. Obrigada, gente. Fala comigo. Muito bem. Então, vamos falar agora um pouquinho dessa questão da exploração dos trabalhadores, mas lá na época da Revolução Industrial. As primeiras fábricas, gente, eram um horror, eram ambientes escuros, fechados, sem ventilação, assim, condições insalubres, quer dizer, condições que fazem mal à saúde, longas jornadas de trabalho, quer dizer, as pessoas trabalhavam, em média, 16 horas por dia. Então, eu peguei esse gráficozinho de pizza dividido em 3 partes. Nossa. Se você dividir o dia, eu sempre faço isso na lousa, né? Quando é na vida normal. Você pega o dia, tem 24 horas. Você divide o dia em 3 partes de 8 horas. Qual que é a recomendação científica de que um ser humano tem que dormir por dia para ser saudável? 8 horas. 8 horas. 8 horas. Porque algumas pessoas dormem menos e são felizes. Não, eu não sou uma delas. Então, 8 horas é a recomendação da ciência para que um ser humano tenha que dormir para ser saudável. Não é uma questão de ser vagabundo. Não, assim, é ciência. Se a gente dorme muito menos ou muito mais que isso, não é muito bom para a nossa saúde, para o nosso organismo. Então, pega essa partezinha que está em laranja, 8 horas você tem que dormir. Hoje, no Brasil, esquece a reforma trabalhista, quantas horas geralmente as pessoas trabalham por dia? 12. Então, isso é 8 horas. 8 horas. O ideal, 8 horas. Então, você trabalha 8 horas, dorme 8 horas e você tem 8 horas para fazer todo o resto. Que é fazer sua comida, lavar sua roupa, limpar sua casa, ir ao mercado, assistir uma série na Netflix, tomar seu banho e se locomover para o trabalho. Né? Que aqui em São Paulo não é uma coisa simples de se fazer. Eu chego no Cinir em 3 minutos, mas na outra escola são 2 ônibus. Então, assim, eu passo 2 horas das minhas 8 horas livre no transporte público. Tem gente que passa muito mais. Então, assim, já não é muito agradável. Você tem cerca de 4 horas por dia livre para fazer o que você precisa fazer. Ou para fazer o que você quer fazer. E aí, quando você termina de fazer o que você precisa fazer, o que você quer fazer, você não tem mais tempo. E aí, da onde você vai tirar tempo? Quando você vai sacrificar tempo para poder assistir uma série, da onde você tira? Do sono. Então, assim, as minhas 8 horas, eu passei 3 no trânsito, às 4 horas eu fui no mercado, eu fiz janta, eu fiz lição com meus filhos, aí eu lavei a louça, acabou. Aí agora eu quero finalmente assistir uma série para descansar. Eu vou tirar 1 hora do meu sono para fazer isso. Então, a gente sempre vai tirando horas de sono. Então, é muito raro uma pessoa que trabalha longe, tem filhos, dormir 8 horas por dia. Não conheço. Não consegue. Você dorme 5, 6 horas por dia. Isso vai ter, no futuro, consequências para a sua saúde. Isso hoje. Imagina lá atrás.
as pessoas trabalhavam 16 horas por dia. Então, essas duas partes que estão em rosa correspondem ao tempo do dia que as pessoas trabalhavam. Quanto elas tinham para dormir e viver? 8 horas. 8 horas. 1/3 do dia, 8 horas. Então, elas tinham 8 horas para dormir, para comer, para cuidar dos seus filhos, para fazer tudo. 8 horas. E não tinha essa questão de sábado, domingo, feriado, férias remuneradas. Então, as pessoas trabalhavam 16 horas. Eu estava lendo outro dia, quando eu preparava essa aula, um cara que transcreveu, se não me engano foi o Engels, inclusive. Ele transcreveu uma descrição que um dono de fábrica tinha feito, né? Que o trabalho na fábrica desgastava o menino, ele fala, que a pessoa ia ficando, conforme ia trabalhando, ia ficando pálida, ia ficando magra. Lógico. Para piorar, essas pessoas eram extremamente exploradas em termos de salário, eram muito mal pagas, porque tinha muita gente precisando de emprego. E aí, para piorar, mulheres e crianças, né? Hoje em dia, o grande líder do nosso país, fala que devia poder trabalhar a criança, que era bom quando criança podia trabalhar. As crianças e as mulheres ganhavam ainda menos que os homens, por isso que muita mulher e criança era empregada. Não é que elas tinham oportunidade de emprego. Oportunidade é quando você pode ter uma chance de fazer uma coisa legal. Não quando é para você ser mais explorado do que o outro explorado. Então, as mulheres e as crianças eram muito empregadas porque elas eram ainda mais mal pagas do que isso. Não havia nenhum tipo de lei para proteger os trabalhadores, porque quem fazia parte do governo, né, quem eram os deputados, os senadores, eram os burgueses. Então, eles faziam leis, por exemplo, que era proibido fazer greve. Então, assim, se você fizesse greve, você ia ser preso. Ai, que bacana. E outra coisa é a questão do ritmo de trabalho. Quando você vive na natureza, na fazenda, no interior, né, quando o sol nasce, você acorda, e aí você trabalha durante o dia, o sol se põe e você vai para sua casa. Agora, com o trabalho da fábrica, o ritmo das nossas vidas é ditado pelo ritmo do relógio. Então, você tem hora para acordar, hora para entrar, as horas de trabalho, aí toca, é que a gente não está na escola, mas aí toca o sinal, você entra, aí toca o sinal para você sair, aí você tem hora de almoço, a hora para entrar não sei aonde. Então, a nossa vida é ritmada pelo relógio, é ritmada pelo tempo do trabalho. Então, a gente tem a sensação de que o tempo passa muito rápido. Outra coisa que você pode fazer para ter essa experiência do tempo rápido, do tempo devagar, é conversar com uma pessoa muito mais velha que você. Minha avó sempre falava que antigamente o tempo passava mais devagar. Não é que o tempo passava necessariamente mais devagar, é porque o ritmo de trabalho era outro. Agora, o nosso ritmo de vida é extremamente acelerado. Então, a gente tem o tempo inteiro fazendo alguma coisa, dormindo pouco, a gente tem essa sensação de que o tempo voa. Porque o nosso ritmo de trabalho dita a maneira como a gente sente a passagem do tempo. Bom, então vamos mostrar aí como a vida era muito boa lá na época que não tinha sindicato, na época que não tinha nenhuma lei que protegesse os trabalhadores. Você está vendo uma menininha, não sei quantos anos ela tem, mas ela está trabalhando provavelmente numa indústria têxtil, né? Deve estar trabalhando com algodão, tá? Aí tem uma outra ilustração, uma ilustração de 1845 que mostra, aliás, os caras adoravam uma criança, porque além de pagar mal para criança é um bagulho pequeno, né? Um bagulho que cabe nos lugares que adulto não cabe. Então, eu preciso limpar aqui essa chaminé, porque se eu tinha alguma fábrica com motor a vapor, eu tenho que ter chaminé. E aí tem que limpar a chaminé. Então, o que é melhor para limpar a chaminé? Que enfiar a criança lá dentro para limpar. É ótimo, ela cabe. Aí eu pago uma moedinha, porque o pai dela ganha mal, a mãe dela ganha pior. Então, eles têm 8 filhos, os 8 filhos vão ter que trabalhar para ajudar a comprar comida em casa. E aí eu pago menos ainda para eles se enfiarem aqui na chaminé e limpar para mim. Aqui tem uma fotografia de operários. Quantos anos esses operários têm? Uns 5 anos. Poucos. Eu acho que talvez mais de 5. Talvez uns 7. Olha a cara dessas crianças. Vê como elas são felizes? Vê como elas estão tão alegres? Olha como trabalhar na infância é bom. A melhor infância que eles podem ter. Isso. Mas eles são estilosos, hein? Ó. 15 anos por dia. Grande Corps. Peaky Blinders. Mano. Você tá vendo o semblante de alegria, o sorriso? Parece uma criança ganhando um PlayStation. Nossa, tá tão feliz que, meu Deus. Não é? É o melhor para a infância é trabalhar 16 horas por dia, gente. Essas crianças trabalhando, elas nem alcançam. Se você não trabalha 16 horas por dia, você não é feliz. Você é vagabundo, você não presta, você não quer trabalhar, você não merece.
Tá vendo como os burgueses constroem discursos que favorecem a eles, que favorecem o enriquecimento deles, e a gente, trabalhador, a gente compra esse discurso e a gente se acha super vagabundo quando a gente dorme 8 horas, que é o mínimo que a gente devia dormir. Cuidar da própria saúde para poder sobreviver, para poder continuar trabalhando, para poder viver, né? É o mínimo. Isso não te torna um vagabundo. Essa fotografia é uma das minhas favoritas. Acha o elemento mais bizarro aí. Tem uma criança O que negócio bate na nas mão do outras. carinha. Não, é o carinha grande aí batendo, não é? Tipo, ele bate nas crianças. Nossa. Ele bate nas crianças, né? Sim, ele é o inspetor, né? Tanto que a figura do inspetor de alunos... Mas ele é uma criança também? Ele também, eu acho que ele é um pouquinho mais velho. Ah, nossa, mas esse Acho que é um trampo adolescente. mais suave, né? Porque ele fica parado, batendo nos outros. Isso. É que é um trabalho melhor, provavelmente você vai ganhar, talvez você nem ganhe mais, mas ao invés de você ficar sentado apanhando, você fica em pé batendo. E como a gente tem uma criação muito louca, a gente não é criado para ser livre, a gente não é criado para querer viver num mundo melhor. A gente é criado para vencer na vida, e vencer na vida é vencer os outros. Então, assim, antes eu bater do que eu apanhar. Então, ao invés da gente ninguém bater em ninguém, eu prefiro bater do que apanhar. Então, parece que a vida é isso. Ou você é explorado, ou você é o explorador. Como se não existisse um meio termo em que a gente não precisasse ser explorado ou explorador. Por isso que eu sou xingada de petista fedida na internet. Que é as ideias que eu fico botando na sua cabeça. Que você não sabe bater nem apanhar. Olha que horror! Gente... Tô chocado. Desliga essa videoaula que é um perigo. Muito bem, então você tem um moleque aí que é um inspetor, porque o pessoal fazia corpo mole. Imagina, você tem ali 8, 10 anos, aí você tem que trabalhar 16 horas por dia, provavelmente eles estão separando o algodão aí. Né? Porque o algodão é uma planta, nem sempre ele é branquinho, então tem que separar o melhor e o pior. Porque aí você com o mais branquinho, mais fofinho, você faz um tecido de melhor qualidade, portanto você vai cobrar mais caro, e com um algodão mais escuro você faz um tecido mais vagabundo e tal, e aí esses moleques passam 16 horas por dia fazendo isso, aí começa a dar um sono, uma canseira, aí o inspetor te bate para você não fazer corpo mole. Ai, que maravilha. Só que assim, existe um limite do que o ser humano consegue aguentar, né? Então os trabalhadores vão começar a pensar, nossa, a nossa vida é meio merda, o que a gente pode fazer a respeito disso? Só que nem todo trabalhador consegue entender... Nossa, o sol, peraí, tá me queimando horrores aqui. Nem todo trabalhador consegue entender da onde vem a exploração que ele sofre. Então, uma das primeiras formas de... Deixa eu só ver se tem alguém aqui querendo entrar, não. Uma das primeiras formas de luta dos trabalhadores é chamado ludismo. Então, os trabalhadores, eles enxergavam nas máquinas o seu grande adversário. Travou? Sei lá. Então, qual foi a primeira coisa que os caras fizeram? Eles seguiram esse tal desse líder, que é o Ned Ludd, lá na Inglaterra, por isso que o movimento ganhou esse nome de ludismo. Eles invadiam as fábricas e arrebentavam as máquinas, porque eles enxergavam nas máquinas o seu grande inimigo. E muitas dessas pessoas foram presas e enforcadas naquela época. Então, explica de novo aí, por favor. Oi? Explica de novo para mim, por favor. O ludismo? É porque, assim, muitos trabalhadores, quando eles trabalhavam numa fábrica, aí chegava uma máquina nova. E aí essa máquina nova substituía o trabalho de algumas pessoas, essas pessoas eram mandadas embora. Então, esses caras achavam, né, na compreensão da vida deles ali, que o grande inimigo deles era a máquina, e não a forma como o trabalho era posta. Então, assim, os caras falavam assim, mano, chega a máquina, tira nosso emprego, a gente precisa de emprego para ter o mínimo ali para comer. Então, esses caras começaram a se reunir para invadir as fábricas e quebrar máquinas. Essa foi uma das primeiras formas de expressão da revolta dos trabalhadores lá na época da Revolução Industrial. E aí, os trabalhadores começaram a se organizar, começavam a se reunir nos bares, começavam a conversar sobre a situação de trabalho deles. E aí, os burgueses colocavam nas leis nos seus países de que se organizar era crime. Então, você não podia fazer greve, você não podia fazer uma organização de trabalhadores, podia ser denunciado pela polícia, e eram considerados todos vadios. Para quê? Para não atrapalhar o ritmo de trabalho e o lucro das pessoas. Uma outra forma de luta dos trabalhadores lá no início na Inglaterra foi chamado de cartismo.
Porque o que eles faziam? Eles queriam que as pessoas pobres, porque na Inglaterra, naquela época, só quem tinha dinheiro votava. Então, eles queriam que todo mundo, eles queriam participar da política, os operários também queriam votar, então eles queriam mudanças na carta, né, na Carta Magna, que é a Constituição. Então, eles queriam participar da política para que eles pudessem também se eleger ou votar em quem fosse fazer leis para beneficiar a eles, mas esse movimento também foi fracassado. Outra coisa que começou a surgir lá, e existe até hoje, é o sindicato. O que é o sindicato? Eu não sei como é que as pessoas da sua família, as pessoas ao seu redor falam do sindicato. Eu cresci ouvindo que todo mundo do sindicato era vagabundo e ladrão. Mas não é bem assim, né? Tem vagabundo e ladrão em qualquer lugar. Bom, o sindicato é uma agremiação, quer dizer, é um grupo de trabalhadores que fazem uma aliança, que formam um grupo para defender os seus próprios interesses. Então, assim, aqui no estado de São Paulo, a gente tem alguns sindicatos dos professores. O que esses sindicatos fazem? Eles ficam de olho nas leis que saem, reclamam com o governo quando alguma coisa acontece. Então, o sindicato, alguns trabalhadores daquela categoria de trabalho, ou do professor, ou dos metroviários. Aliás, não sei se vocês viram, né, uma entrevista com um metroviário esse ano, quando fizeram greve, que foi uma entrevista lindíssima, quase chorando. Patada, né, no cara da Globo. Depois eu ponho no Google para vocês assistirem. Eu levantei, aplaudi minha televisão aquele dia, porque foi muito lindo. Aquele cara defendendo, né, o direito à greve, porque está defendendo os interesses das pessoas que trabalham na categoria dele. Então, cada categoria de trabalho, né, os professores, os químicos, os lixeiros, teve uns anos atrás no Rio de Janeiro que teve uma greve de lixeiro sensacional. E lixeiro é um trabalho essencial. Eu não sei por que a gente usa o lixeiro de uma maneira tão pejorativa na nossa sociedade. Fica 5 dias sem recolher o lixo, que você vai ver rato e urubu. E é uma coisa que transmite doença, é uma coisa horrorosa. A gente precisa de limpeza. A gente precisa para viver saudável. Então, a gente tem os sindicatos, e esses sindicatos são trabalhadores cujo objetivo... As pessoas podem fazer coisas ruins dentro da igreja, dentro do sindicato, dentro do governo, dentro da escola, qualquer lugar. Mas a intenção do sindicato é ter um grupo de trabalhadores daquela categoria que fica de olho nas coisas para que os trabalhadores não sejam explorados, para que as leis sejam cumpridas. Não preciso nem te dizer que no começo isso era proibido. Hoje não é, aqui no Brasil. Muito bem, falar um pouquinho do dia 1º de maio. Todo mundo fala, dia 1º de maio é feriado, é dia do trabalho. Mentira, não é dia do trabalho, é dia do trabalhador. E o dia 1º de maio é um feriado internacional, são inúmeros os países que têm esse feriado. Então, lá, tudo começou em 1886, aí 134 anos atrás, lá na cidade de Chicago, né, as pessoas trabalhavam 14 horas por dia e elas se revoltaram porque elas queriam que a jornada de trabalho fosse regulamentada para 8 horas por dia. Olha que absurdo. E aí elas fizeram uma gigantesca manifestação na rua, alguns dos seus líderes foram presos, e naquela época fazer manifestação era crime, então eles foram condenados à morte e foram enforcados no dia 1º de maio, e, portanto, esse dia depois, mais tarde, quando os trabalhadores foram conquistando, através de muita luta, né, alguns direitos por lei, esse dia se tornou o Dia do Trabalhador, que não é um dia para você só descansar do trabalho, mas é um dia para a gente poder relembrar toda a luta que os trabalhadores que vieram antes da gente tiveram, para que hoje a gente tivesse um dia de descanso por semana, para que a gente tivesse um salário mínimo, que para você ganhar um mínimo em troca de um trabalho, que a gente tenha 13º, que a gente tenha férias, que a gente tenha um vale transporte, um vale alimentação. Nada disso foi dado, tudo isso foi conquistado através de muita luta dos trabalhadores que vieram antes da gente, e a gente precisa pelo menos entender isso e tentar manter os direitos que essas pessoas conquistaram, e não perdê-los. Aqui no Brasil, a gente vai ter as nossas primeiras grandes greves só em 1917, e esse menino que está aí, acho que é Antônio da Silva, o nome dele, era sapateiro, e ele foi uma das pessoas a única pessoa que morreu, né, porque naquela época o governo mandou a cavalaria descer a porrada na galera, e ele acabou sendo assassinado. Muito bem, quais que são os desdobramentos, né, as consequências da Revolução Industrial? Então, primeiro, você tem êxodo rural, quer dizer, êxodo é quando muita gente deixa de viver num lugar e migra para outro. Então, muita gente vai sair do campo e vai morar nas cidades, porque vai ter trabalho na indústria, né? Então, as cidades, elas vão crescer muito, vão crescer de forma descontrolada, vão crescer muitas, como São Paulo, sem planejamento nenhum,
Então, assim, as cidades vão ficar muito poluídas, muito lotadas, aí vai ficar muito difícil de você se locomover. Outra coisa é o enfraquecimento dos nossos familiares. Eu não sei onde está o meu livro do Charles Dickens, mas depois eu ponho para vocês uma crônica, porque as pessoas, elas viviam antigamente, né, no interior, elas viviam aquelas famílias gigantescas, naquelas casas no interior, aí viviam os avós, os tios, os primos, todo mundo junto. E agora, as pessoas, elas começam a viver em famílias menores. Então, hoje em dia, a gente tende a viver pai, mãe e filhos, né? Então, são famílias nucleares, é só o núcleo da família que vive junto. Isso, para quem, né? Às vezes é sua mãe, às vezes você vive com seus avós, mas, assim, em geral, vive, né, os responsáveis e os filhos na casa, poucas pessoas, a gente, às vezes, vive longe, porque a gente tem que se mudar por causa de trabalho, a gente, às vezes, mora na mesma casa e não vê a pessoa. Quando eu era criança, eu não via meu pai, porque ele trabalhava tanto durante o dia que eu acordava, ele já tinha de trabalhar, e eu ia dormir e ele não tinha chegado. Então, assim, às vezes você mora com a pessoa e não vê a pessoa porque vocês têm horários diferentes. Outra coisa é a mudança na percepção do tempo, que eu comentei com vocês. A gente tem a percepção de que o tempo passa muito mais rápido. Vai passar uma semana no interior. Parece que você ficou um ano no interior. Por isso, quando as pessoas querem descansar, elas vão para o interior, vão para a praia. Porque ali você fica ali sem fazer nada, você não tem nenhum compromisso, você não tem aquela histeria do trabalho, então você tem a sensação de que o tempo passa mais devagar. Outra coisa que é consequência é a poluição, que transforma muito o meio ambiente, trouxe consequências para a nossa saúde e ainda traz, e a extração intensa de matérias-primas. Então, os caras começam a extrair muito carvão, aí depois vai vir o petróleo, e aí os caras ficam extraindo muito minério, e o minério não é infinito, né? O petróleo não se multiplica assim na força do pensamento. E isso também transforma, a mineração também é muito agressiva para o meio ambiente, também transforma muito o meio ambiente. Vê, por exemplo, os acidentes que a Samarco, que é uma empresa de mineração, lá em Minas Gerais, já provocou nos últimos 2, 3 anos, 2 grandes acidentes ali nas barragens mal feitas das mineradoras. Outra coisa vai ser a emergência, quer dizer, vai surgir ideias que vai visar justificar e legitimar o capitalismo, né? Isso é o certo. É assim, a vida é assim, isso é o justo. O cara acumulou milhões porque ele trabalhou muito. Então, nós vamos ver vários discursos que vão justificar tudo isso. E o pior é que nós, como trabalhadores, vamos comprar esses discursos. E também vamos começar a ver as ideias contrárias, que, aliás, é o tema da semana que vem. Então, nós vamos falar sobre tanto as ideias que defendem o capitalismo e a sua existência, quanto as ideias que nascem contrárias, né? Pessoas que vão falar, não, peraí, isso está errado. Você tem 1% de pessoas muito ricas, e 99% de pessoa lascada, tem alguma coisa errada aí. E aí nós vamos ter o nascimento, de fato, das ideias socialistas e anarquistas, que a gente vai estudar semana que vem. E não é só porque eu sou uma doutrinadora horrorosa, comedora de rim, é porque isso está no currículo de história, porque isso é um evento, é um fenômeno da história humana, e precisa ser estudado. Alguém precisa explicar para você o que é, para você poder saber o que é, para você poder dizer gosto ou não gosto disso, e não ficar tendo medo de fantasmas que não existem. E para terminar, a gente vai ter aí o nascimento, né, da classe média, da classe operária, e com o tempo da classe média, que são trabalhadores que ganham um pouquinho mais. Muito bem, aí para você ter algumas referências, tá me queimando esse sol, algumas referências, né, da época. O Charles Dickens é um cara que era um inglês, e ele viveu na época, né, que a indústria crescia na Inglaterra, e ele escreveu muito. Então, eu tenho um livrinho de crônicas, ele escrevia crônicas para o jornal, e aí você vê muito da questão da industrialização, de gente que, tipo, morava no interior e vai para a cidade, e lá ela não tem família. Então, a pessoa todo dia, ela ia trabalhar sozinha, ela voltava para casa sozinha, ela ia fazer as refeições dela sozinha, e aí o ser humano vai ficando um pouco mais solitário. Aí ele também escreveu muitos filmes, tem um filme... Escreveu muitos livros, né, professora? Não filme. Eu não vou lembrar o nome do livro, mas é aquele dos fantasmas, dos 3 fantasmas do Natal, o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. Tem filme sobre isso, foi ele que escreveu o livro. Tem também esse filme, que é baseado num livro do Charles Dickens, que é chamado Oliver Twist, que é sobre um menino órfão que mora, né, que é super pobre, e mora na cidade de Londres. E aí também tem o Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que você pode assistir para você ter uma ideia. Eu posso colocar algum videozinho curtinho para vocês verem. Aí a gente já discutiu sobre isso,
Semana que vem, além da gente discutir as questões lá do socialismo e anarquismo, a gente também vai falar sobre o estilo de vida moderno que nós temos. Então, eu vou trazer para vocês alguns estudos que associam doenças que nós temos hoje, que são muito comuns, que a gente discute muito, como a ansiedade e depressão, como consequência do nosso estilo de vida, tá? E muitas doenças também psicológicas que são consequências do trabalho em excesso. E quando eu tô falando, não é que eu não quero trabalhar, a questão não é não trabalhar, a questão é trabalhar em excesso e como isso pode causar problemas para a sua saúde. Terminei. Tem alguém vivo ainda aí? Meu, tô live. Infelizmente. Sim. Opa, toma Vocês aqui. me ouviram, né? Vocês ficaram jogando videogame e me deixaram no mudo. Não. Não, Eu só fiz isso 100% como foco, força e fé. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, vocês vão ligar a câmera pra gente matar a saudade? Liga. Ai, gente, vai Dá não, pagar. dá não. Pera, deixa eu desligar a gravação. Tá à noite onde eu moro, ó. Eu ligo. Tá de noite, tá vendo? É, né?